No episódio de hoje, a dependência química não fica em casa, ela entra nas empresas todos os dias. Eu sou o Wellington Gomes. Ana Florentino. E estamos aqui no podcast Dependência Química Sem Tabu. A nossa ideia, nós vamos compartilhar com vocês de forma leve, acolhedora, para que você, sua família, as pessoas das empresas, o RH, tenham um local para ter informação, conteúdo. E nós vamos compartilhar de uma forma acolhedora o que nós temos como propósito. Então, nós pensamos aqui, eu e a Ana, né, Ana? Isso. Como construir e trazer um propósito, tanto de espiritualidade quanto de comportamento, para essas pessoas que sofrem, que estão nesse sofrimento. Até um dos pontos que nos uniu foi essa parte desse propósito de vida. Para não ter só uma passagem na Terra, mas trazer um acolhimento, um alívio para as pessoas. Então, nós vamos, durante essa jornada, nós vamos compartilhar com vocês, com você do RH, que tem um funcionário, não sabe o que fazer, você que tem uma família, tem uma pessoa que precisa de cuidado, auxílio, e precisa entender mais sobre esse assunto de dependência química, mas sem esse tabu, sem esse estigma, esse é o lugar certo, certo? Então, nos unimos aqui para compartilhar com vocês. E nós teremos esse quadro aqui de abertura. Nós vamos falar hoje aqui dessa dependência química, que não é uma questão de caráter, de falha de caráter, mas ela vai passar por todo esse processo de pessoas, famílias, empresa e sociedade. Até em papo aqui com a Ana, de começarmos, como que não é falado nas empresas, né, Ana? De dependência química. Ficou esse estigma para as pessoas e como se não existisse. E aí nós entendemos aí esse desafio que temos pela frente para contribuir com as pessoas. Aqui nessa parte aqui das dores invisíveis, Ana, o que nós vemos aí de pessoas que estão nesse estado de sofrimento nas empresas, de perda de produtividade? O que vocês já acompanham, nós já acompanhamos, que nós já vimos? Compartilhe um pouco conosco. Wellington, como você está dizendo, é um tema realmente sensível. Nós estamos aqui realmente num desafio para falar sobre a dependência química de uma forma leve e acolhedora. Nós estávamos até conversando aqui que é um grande desafio porque não é um tema leve, mas nós definitivamente não estamos aqui para apontar ninguém. E sabemos que é um grande desafio para quem está passando por essa questão das drogas, para a família, para as empresas. O impacto é muito grande, porque a pessoa não está inteira ali. A gente pode falar um pouco de uso abusivo e dependência. Acho que isso é importante, porque o uso é o uso de cada um de nós, é o uso esporádico. O uso abusivo não é a dependência ainda, mas é um uso que já traz muitas dificuldades aí na vida. A pessoa já começa a enfrentar dificuldades com relação ao uso abusivo. E, falando de uma forma muito geral, essa pessoa gradativamente chega na dependência química. Chegando na dependência química, como o repertório dela está reduzido, ela só pensa no uso da droga. Nesse estágio de dependência, nada mais é importante. Então, como manter esse funcionário com a cabeça focada ali no trabalho dele? Então. Show. E tem a parte também, né? Geralmente as pessoas, quando estão no ambiente, né, nas empresas, elas não percebem essa alteração do humor, que é sutil, que a pessoa, quando começa nesse uso, nesse abuso, então a pessoa vai chegar na segunda-feira no trabalho totalmente estressada, irritado, com a cabeça toda desorganizada. E aí, geralmente, o pessoal vai associar isso aí, será que essa pessoa... Não vai associar, não vai entender, né? Primeiro que pela vergonha, né? Que geralmente, socialmente falando, é vergonhoso falar. As pessoas estão em um processo de dependência, de uso, tanto para a família quanto para a empresa. É um tema que está no ar, mas ninguém quer comentar sobre. E nós temos essa parte de falar sobre como auxiliar essas pessoas, né? Esse ambiente, né? A pessoa, ela vai... Tem os casos da codependência, que nós vamos falar até daqui a pouco sobre a parte da família. Se a pessoa tem um familiar dentro de casa, que ele tá nessa parte dessa dependência química, uma mãe ou um pai, ele vai ficar sem dormir, vai ficar preocupado. Aí, 6 da manhã, ele vai ter que acordar para ir para a empresa e aí colocar a capa que tá tudo bem, que tá tudo certo. E aí, como que fica, né? Esse estreitamento de repertório, que é só quando a pessoa já está nesse nível da dependência química, ele mexe não só com esse profissional, mas mexe com
com o pai, com essa mãe, com o filho, porque engloba tudo. No estreitamento de repertório, essa pessoa ela só consegue ter prazer a partir do uso da droga. Ela não vê sentido mais na vida, né? Tudo que ela precisa é usar a droga. Então, ela vai, se for no caso do álcool, do alcoolismo, então ela vai dar um jeito de sair, de beber, de voltar, porque ela precisa desse alívio. A parte do prazer, né, o sistema de recompensa dela já está completamente viciado. Ela não tem expectativa pela vida. Então, para que parar, para que trabalhar? Quando esse indivíduo ainda tem trabalho, já está muito difícil em todos os setores da vida, não só profissional, mas familiar e assim vai, porque ele passa o dia dele esperando o momento de usar a droga. Ele vai, por exemplo, o uso da cocaína, acho que isso é muito comum. Ele vai lá num hotel para usar cocaína. Ele vai até vai com alguém, mas ele vai para usar, porque esse é o prazer. Tudo fica em função do uso, né? E nós estamos falando de um país que também favorece, que é um país tropical. Calor e... cerveja. A cerveja. E ainda tem a questão que aquelas crenças antigas que se a pessoa não bebe, isso não é confiável. O happy hour, as negociações acontecem fora do ambiente de trabalho e é totalmente nos barzinhos. E se essa pessoa... Pensa, a pessoa tem um desafio com o álcool, com a bebida. E aí, para ele ter uma promoção, para que ele tenha uma interação, ele precisa ir para o bar, né? E até esse processo, né, desafiador para as pessoas e o olhar, né? O olhar das empresas. Se eles não tomarem cuidado... tivemos recentemente aí as festas de final de ano. Pensa o dano que deve ter gente se recuperando até agora do... Você falou dessa questão das crenças, me veio na cabeça na hora uma coisa: não confio em quem não bebe. Exato, já vi isso. Não confio em quem toma café sem açúcar, né? Essas coisas que vão ficando, vão incorporando realmente. Mas é um grande desafio para quem para de beber, porque tudo tem o álcool, tudo, não só o Réveillon, o Natal, o aniversário, o fim de semana, o calor. Tudo envolve. Nós somos um país tropical e um país que tem esse lado oral muito... vamos comer, vamos tomar um café, vamos beber. A gente está sempre comendo, né? Os encontros é para comer. Agora imagina você aí do RH, os gestores, que esse ano nós vamos ter Carnaval, Copa do Mundo, eleição e muito feriado. Se não tomar cuidado, as pessoas vão passar o ano todo embriagado, entorpecido. É tudo que o dependente químico precisa. Esses feriados prolongados, essa festa, esse ar de festa. E vai passar muito despercebido. Quer dizer, o que vem acontecendo, vem passando despercebido essa dor, porque ela camufla, né? Sim. Tá disfarçada ali numa emenda de feriado, e aí é o tempo da pessoa ficar entorpecida e volta e tenta se organizar e fica nesse malabarismo, né? Acho que também... para as empresas, é confortável essa posição porque eles não têm o suporte, né? Então é melhor não mexer nisso. Eu sei que acontece, mas vamos fingir que... O que fazer? O que fazer, né? Esse deve ser um baita de um desafio. Eu acredito que nesses episódios nós vamos poder contribuir bastante com as empresas nesse sentido de as ferramentas para utilizar com essa pessoa, porque é tudo estratégia. O ser humano vai utilizar de estratégia para manipular. Até tem uma das partes aqui do bloco, do terceiro bloco, que é falar sobre esses mecanismos de defesa que as pessoas utilizam muito. A Ana, ela tem bastante contato, experiência com as famílias. E um dos pontos aí, Ana, que as famílias elas adoecem junto nesse processo. Compartilhe, fala um pouquinho para as pessoas tanto do RH quanto as pessoas que estão em casa sobre essa questão aí, esse adoecimento familiar. Como que funciona? Esse tema é um tema muito falado também, ultimamente, muito falado já há algum tempo, que é a codependência. O que é a codependência, né? Em que consiste a codependência? A dependência emocional. Nem todo dependente emocional é codependente ligado a um dependente químico, mas toda pessoa que está envolvida com um dependente químico é um codependente e é dependente emocionalmente. O que acontece? É mais ou menos assim, é como se o indivíduo é viciado em cocaína
e os familiares nele. É mais ou menos assim. Então, tem o estreitamento de repertório porque a pessoa ela vai só pensar na droga e querer usar a droga, e para o familiar tem o estreitamento de repertório porque a mãe ou a esposa ou o marido vai viver a vida daquela pessoa, para tentar contornar mesmo, para dar contorno, porque daí a gente começa a voltar também a entender que essa pessoa ela já começa a ter muitos problemas na vida dela. E aí tem alguém que precisa salvar essa pessoa de alguma forma. Que essa parte aqui, eu vou até voltar para recapitular. Então você vai ter uma pessoa que ela é viciada na cocaína e a família viciada. E alguém da família normalmente viciado. Nossa. Tem uma questão que é interessante, que um psiquiatra que eu conheço e ouço e vejo, às vezes, o João Lourenço Chinaglia, ele fala de papéis do codependente. Tem o filho herói, que é o filho, por exemplo, que vai dar conta das coisas que o pai nem a mãe dão conta. Tem o filho que fica afastado, que fica sem valor nenhum naquela família. Tem o filho mentiroso, que fica... Então, cada filho assume um papel, isso naturalmente. Então, a gente pensando nisso, nesses papéis dos filhos, principalmente no herói, parece legal, né? Então, o filho herói, ele vai resolver tudo, só que ele está muito adoecido também, esse filho, porque faz alguma coisa diferente do que essa pessoa gostaria que você fizesse. Então, ela está no controle, no controle errado, porque pensando na hierarquia familiar, ela está no controle das figuras de autoridade, que é pai e mãe. Então, ela vai lá e resolve tudo. Isso, de alguma forma, faz bem para o ego, e é bom ver isso, que tem alguém ali que salva. Mas o filho não tem que... Ninguém salva ninguém. E o filho não pode estar nesse papel. Então, nisso, a gente já começa a perceber o quanto essa família inteira adoece ou já tem um adoecimento ali e só potencializa a dor. Normalmente, o quadro que a gente sempre vê é o marido que ou bebe ou usa e a mulher ali tentando arrumar. Não que a mulher não desenvolva a dependência química, mas como nós estamos num país onde é muito complicado para a mulher, uma série de coisas, ela acaba não aparecendo muito, né? Então, ela bebe em casa escondida. Aí tem outra crença que é homem bebendo já é feio, mulher nem se fala. Então, assim, a mulher acaba se escondendo. Tem algumas clínicas, comunidades terapêuticas que já estão fazendo isso, que é atender só a mulher, para que ela comece a olhar para isso também como uma doença, né? Nós sabemos que a dependência química é uma doença. A Organização Mundial da Saúde já há muitos anos coloca isso, o CID-10, o DSM-4, que são as referências de saúde, já está lá como doença, uma doença crônica, mas que tem tratamento. Só que, se tem um preconceito com relação aos homens usuários com a mulher, isso fica mais pesado, como tudo. Eu acho que a mulher acaba ficando com vergonha, que aí vem a crença de uma mulher no bar, uma mulher largando os filhos, né? Isso é complicado também, porque a mulher ela não pode deixar os filhos, abandonar. O homem é comum, a gente já até vê como algo muito natural, e isso serve para a questão da dependência química também. E a gente estava até conversando, né, Ana, do dependente, dele assumir esse papel do vilão, né, do bode expiatório dentro de casa, né? Porque facilita, né? Somos seres humanos, né? Todos nós temos desafios, nossos pontos a melhorar. E quando tem uma pessoa que puxa tudo isso, que mostra essa potencialidade que vai ter esse estigma de defeitos de caráter, do uso, camufla e acomoda, né? Porque as pessoas vão jogar tudo para a pessoa, sim, como se ele fosse o culpado de tudo, ninguém tem mais problema. E é um desafio também para tratar, né? Porque a atenção total da casa foi para uma pessoa só, né? Sim. E não só na casa, né? Até mesmo na empresa, né? Se a pessoa ela vem num processo de recuperação, de reabilitação na empresa, então provavelmente ela dentro de um setor, ela era o problemático, chegava atrasado, isso e aquilo. Faltava. A culpa do setor é de quem? Desse funcionário X. Se ele passa por um processo de melhoria, vai mostrar o quê? As incompetências, os desafios das outras pessoas. Por um lado... A parcela de responsabilidade de cada um. E por um lado, o desafio é até que ponto as pessoas querem que as pessoas melhorem ou que continue
né, nesses comportamentos para minimizar o seu, né? Que é o lado perversinho do ser humano, né? E é inconsciente, completamente. Acho que é importante a gente deixar isso claro aqui, dentro do que a gente, do nosso propósito aqui nesse programa, é acolher. Então, sim, eu acho que isso que você falou é muito interessante, porque numa família, né, quando alguém para de usar a droga, então tem uma família aqui reunida na mesa e a pessoa para de usar droga, né? Então você para de usar droga. E aí você começa a ter mais controle da sua vida. O seu estreitamento de repertório já não é só a droga, você já começa a ter mais responsabilidade sobre seus atos. E aí você vai começar, não, espera aí, isso aqui é meu, realmente, mas isso é seu, isso é seu, isso é seu. Então, desestrutura uma família que estava acomodada ali de uma forma inconsciente. Porque ninguém faz isso porque quer. Nem uma mãe, nem um pai, nem a esposa, nem o marido vai fazer isso porque quer. Eu não vou assumir mais minha vida e a culpa é toda do outro, a culpa é toda sua. Então, são mecanismos inconscientes. Aí a gente começa a entrar nessa perversidade que muitas vezes acaba buscando os nossos mecanismos de defesa mesmo, que é a negação, que é muito confortável a culpa ser sua sempre. Isso me coloca numa situação, numa cadeira também de vítima, porque se você não muda, como que eu vou mudar? Só que tem uma coisa muito importante e interessante: o outro não faz com a gente o que a gente não permite, né? Por mais que eu esteja doente, fragilizada, mas eu permito estar naquela situação. Então, cada um tem uma parcela de responsabilidade. Isso nos relacionamentos. É muito comum o casal sair um com muita raiva do outro, mas foi permitido ali, tem pelo menos 50% de responsabilidade de cada lado. Mas se eu saio como vítima, isso talvez me esconda das minhas próprias dores também. E o legal desse papo é como tudo está voltado aí nesse campo do sentimento, das emoções, né? Muito medo, muita culpa. Uma das coisas que mais anula nesse cenário é o ser humano, né? A essência dele, né? Imagina, imagina isso inconsciente, de forma inconsciente. Esses bastidores, né? Também. Totalmente permeado e conduzido, controlado por sentimentos negativos, né? E o Freud dizia, né, fala na literatura dele, que somos manipulados pelo inconsciente. Eu acho que é muito importante essa frase, porque realmente, o que nós sabemos sobre nós mesmos, sobre os nossos sentimentos? E sabemos, mas a gente sabe pouco e vai descobrindo a cada ano que passa, pela a vivência mesmo, pela vida, pela estrada da vida. E imagina, essa pessoa, o pai de família, a mãe de família, que coloca o crachá, vai para a empresa com esse cenário, às vezes um cenário caótico dentro de casa, né? Como que ele vai, às vezes, falar para o gestor, nossa, porque a empresa ela foi socialmente construída, ou está, né? Está desconstruindo aos poucos isso. As pessoas têm muita capa, né? Da perfeição, uma família perfeita, todo mundo é perfeito, todo mundo é belo, com um crachá. Como que ele vai falar, não dormi essa noite porque meu filho passou a madrugada no uso, ou minha esposa está medicamentada, está tomando medicação. Esse sentimento de vergonha e de culpa também, né? Porque para um pai ou para alguém assumir, falar, falhei. E aí a pessoa vai trabalhar ou vai se mostrar na sociedade nessa camada oculta, né? Como se fosse um erro. Com esse estreitamento de repertório que é do codependente, que é a preocupação e o controle sobre aquela pessoa. Né? E aí imagina na cabeça, né, desse codependente o desejo de consertar. Eu quero como se fosse algo que quebrou, né? Algo que... Sim. Preciso consertar isso de qualquer jeito, principalmente pai e mãe, porque é uma exigência muito grande. É interessante que você falou coloca o crachá e está tudo bem, porque o mundo corporativo exige isso também, né? Que a gente realmente esteja bem, feliz, sem problema. Vai ter um filho dependente químico? Que educação foi essa que você deu? O que aconteceu? Então, tem essa culpa. O que eu fiz de errado? A gente ouve muitos pais falando onde eu errei. Então, tem também uma pressão muito grande para que os pais consigam salvar, entre aspas, os filhos. Aí, claro que nós sabemos que
toda a família tem o seu enredo ali de coisas muito interessantes e de coisas que estão no inconsciente ali, que vai todo mundo no bolo sem entender. Mas não tem culpa, a gente não está falando de culpado, a gente está trazendo esses temas, inclusive, para poder entender esse cenário, para poder auxiliar, para poder ajudar, que é o que a empresa precisa. Não é que precisa, mas que é importante para a empresa saber de tudo isso para poder orientar e ajudar esses Porque na hora que, funcionários. pensando assim, tirando essas camadas, porque são várias camadas que cada um tá vestindo dentro da empresa, né? Sim. Todos com dores, com desafios, mas todos fingindo que não tem Tá tudo desafios. bem. Se houvesse olhar humanizado, de assim, gente, é normal isso. É sem tabu. É sem ser, tabu. é ser gente. Ser humano, vamos lá. É ser humano, é Ser sem humano. tabu. É isso. Vamos construir essa base. Porque, tá, é empresa, é corporativo, mas é um ser humano. Construir essa base olhando esse lado humanizado. Quais são essas dores? E não no sentido de olhar essa dor ou essa fragilidade como se isso fosse prejudicar a empresa. Ao contrário, se a empresa consegue olhar essas dores, acolher e trazer esse funcionário, ele vai conseguir ter um estado de produção muito maior do que ele ficar fazendo malabarismo, né? Social e malabarismo para tentar... Que é mentira. Ele não, ele é o médico e o monstro. Ele está ali com um sorriso no rosto, mas ele está se culpando porque ele não é aquilo. Ele não é. O dependente químico não é aquilo, ele está ali manipulando. E o familiar também, a mãe, o pai, não é bom o suficiente, porque olha o que aconteceu com os filhos, né? Nesses exemplos mesmo. Então, você fica vivendo... Eu estou aqui no meio corporativo, eu sou uma profissional super competente, mas eu olho... penso nos meus filhos, ou sei lá, no meu marido, ou na minha esposa, e olha que catástrofe que está acontecendo. Então, vira duas pessoas, como se ninguém tivesse problema, né? Um cenário que... E até no ciclo, se a gente for pegar um departamento, pode acontecer, né? Que tem algum gestor que tem um time excelente, e ele é um bom gestor, um bom líder, que pode ser que tenha um funcionário que esteja passando por esse desafio... Ele pode. E aí inverte os papéis, né? Porque aí o papel que é pai e mãe vai pro gestor. Sim. E aí ele não tá conseguindo fazer a equipe performar, trazer resultado, achando que ele é incompetente, igual o pai, Sim. né? E aí inverte vai trazer para ele, achando que ele tem que dar resultado, e essa pessoa, se ele não conseguir ter esse olhar, essa sensibilidade, ele vai achar que é a culpa dele, assim como o pai, né? Aí só transferiu o personagem, né? Porque daí ele vira o codependente, porque daí ele quer ajudar, mas aí ele não vai na causa. Porque como que ele vai na causa, se de repente ele nem sabe o que está acontecendo? Porque, claro, o funcionário não vai falar. Então, fica tudo muito escondido, tudo muito o médico e o monstro mesmo, porque ou eu sou uma profissional competente ou eu sou dependente químico. Não dá para juntar as duas coisas. Fragmentar, né? Eu sou uma coisa ou sou outra, Eu sou né? outra. Eu sou boa ou eu sou má. Eu tenho uma compulsão por droga ou eu sou uma boa pessoa. Daí vem o... E essa leitura que é o que nós estamos trazendo para cá, né? O que acontece social e família acontece na empresa. Só inverte os papéis, né? O pai é o gestor ou a gestora. A mãe ele só vai sair da casa e ir para o núcleo da empresa. Mas a dinâmica não muda, né? Não muda. A diferença é que os pais, vamos pensar nos pais, os pais eles estão ainda no contorno, eles estão tentando, eles ligam para a empresa, inventam uma história para que aquela pessoa não consiga permanecer no trabalho. Diferente do gestor que não vai fazer isso. O gestor ele pode até ajudar, mas ele quer resultado também. Sim, Mas... que aí tem um peso, né? Um pouco maior, né? Exatamente. E se não houver essa sensibilidade, né? Até Esse conhecimento. Esse conhecimento, até nos dias de hoje, porque estava até conversando agora com um cabeleireiro, o desafio, que ainda mais nós estamos aqui em São Paulo, né? Capital. A cidade já é agitada, a cidade já é barulhenta, a alimentação já não é favorável. Todo o processo aqui já não favorece para que o nosso corpo dorme tarde, acorda cedo, se alimenta mal. Então, automaticamente, o nosso corpo ele já está totalmente desorganizado. E aí você pega uma pessoa que já está desorganizado, que fica mais sensível, e aí tá na empresa, vira um processo totalmente caótico, totalmente... Só que é muito barulho, né? Sim. É muito barulho aqui, barulho aqui, barulho aqui. E as pessoas não querem... Ou não querem não, né? Tem esse desafio para querer ouvir ouvir e ter um lugar de acolhimento, né? Peraí, aqui vocês podem ter esse suporte. E igual essa fala do começo.
o objetivo nosso é trazer esse acolhimento, porque senão vai... Eu sei que você sabe, mas eu não vou falar. E fica nisso, né? Sim, Ó, eu sei, hein? Silêncio. Eu sei, mas isso daqui não podemos falar sobre isso como se não tivesse acontecendo. Sim. Mas e fica, né? Que é o tabu. Que é o tabu. Exatamente o tabu. É um baita tabu. Porque o que eu faço se eu entendo? Eu entendo, tá, entendi. Você está passando por isso, o que eu faço? Aí fica tudo... É tão delicado, eu vou fazer o quê, né? Até nessa carga hoje excessiva, né? Nós estamos falando de uma cidade, dessa capital, que qualquer movimentação que você faz aqui é 2, 3 horas. Sim. Se chover, Sim. para organizar uma agenda, é muito desafiador. E aí, uma coisa que antes era nesse uso funcional, vou tomar uma medicação, vou tomar um uísque, vou tomar uma cerveja, que é para tentar dar uma equilibrada nessa bagunça. Sim. Só que aí sai desse uso funcional e é muito rápido para a medicação que antes que era para auxiliar. Para equilibrar a química do corpo já pode virar uma dependência, inclusive, porque a pessoa não está dando conta das emoções, da vida. Das emoções. Imagina, se a pessoa ela acorda, ela vai tomar uma medicação para dormir, e aí vai ter que acordar ou tomar muito café, tomar uma... Sonada. E aí vai ficar nisso o dia inteiro. Como que a mente... Com esse barulho que você falou. Com esse barulho. E aí eu vou precisar tomar alguma coisa. E aí, final de semana, é muita alteração de comportamento de uma forma muito agressiva. Wellington, você estava falando, eu estava pensando no adicto que está em recuperação, por exemplo, e está dentro de uma empresa. Então, aí é confraternização, balada no fim da noite, não sei o quê. E aí a gente sabe que para você estar bem no mundo corporativo, você tem que estar junto, tem que socializar, tem que fazer parte, não dá para ficar o que fazer também. Porque tudo chama a bebida. A bebida, para o alcoólatra, não pode, evite o primeiro gole. Mas para o usuário de cocaína também, a bebida o álcool leva a cocaína, que é o par perfeito. Ali, né? E a sedução, né? Esse processo vem desde do cigarro, que vira uma válvula de escape, que aí era antigamente bonito, mas aí depois ia... E acalma, entre aspas. E aí já veio assim, entre parar no bar para tomar uma cerveja e esperar o trânsito passar, ou encarar o trânsito, e a estratégia não é ruim. Fala, não, beleza, faz sentido. Fala, vou ficar no trânsito, vou parar aqui, vou socializar, só que faz isso 1 dia, 2, 3... E aí, daqui a pouco, a pessoa... Começa sexta, sábado e domingo. Depois quinta, sexta, sábado e domingo. Depois quarta, quinta. Que é esse caminho do uso abusivo e dependência. E a agenda também é incrível. Todo dia... Só segunda e terça que não tanto. Sim. Quarta-feira tem um jogo, tem futebol. É verdade. Já convida. Quinta é perto da sexta. Sexta é sexta. Sim. Sábado é sábado. E aí vai. Domingo à noite é domingo à noite. Se bobear, as pessoas só tem segunda e terça sóbrio, o restante da semana. E essa alegria fantasiosa, que é a busca da alegria, realmente, né? Eu preciso socializar, eu preciso estar bem, porque quem gosta de ficar em casa vira um ET hoje. E esse peso, né? Eu preciso, né? Eu tenho o quê? Tem alguma coisa errada comigo. Se eu não estou socializando, não estou bebendo, não tenho muitos amigos. E não necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente. E uma das coisas que aí pode acontecer de entrar nos extremos, né? Ou a pessoa ela vai entrar nessa dinâmica, ou ela pode entrar na dinâmica da religião e ficar aprisionado nisso, com medo do outro lado. Que é outra dependência. Muda dependência. O extremo, mas é doente do mesmo jeito. Tudo que é radical diminui o seu repertório. Porque não dá para diminuir o repertório. Muita gente faz, mas não tá socializando, não está nas comunidades. E aí vai entrar sutilmente na mesma camada, né? Eu só disfarcei daqui, agora estou disfarçado aqui. Sim. A política hoje, né? Essa separação, essa loucura tem gente que passa o dia inteiro olhando isso, vendo isso, obcecado por isso. É uma defesa, é um mecanismo de defesa. E essa fala achei incrível. Essa diminuição... Até um dos pontos para você em casa, os gestores, família, observar. Diminuir o repertório social de vida para fazer algo, um esporte, uma academia, sair, lazer de forma livre, já pode ligar o sinal de alerta, né? Tá contaminado já a parte do cérebro que é
responsável por todo e qualquer prazer que a gente sente. Um prazer de um cheiro de um perfume, um prazer de ver o mar. O dependente químico não tem mais esse prazer. E nós temos agora também essa onda dos jovens do digital, né? Do celular, né? Preciso do celular estar conectado, né? Também o Hospital das Clínicas, acho que já tem mais de 5 anos, que tem começou com um grupo piloto de pessoas que não dormem, não comem, não vidrado na tela. Anorexia, tudo, porque não consegue fazer nada. E olha que informação importante para as pessoas. Essa observação do repertório. Diminuir o repertório. Aí é independente se for cocaína, maconha... Dentro do quarto, no celular. O meio, né? Uhum. Qualquer meio que diminua o objeto. O objeto. Né? Café. As coisas mais simples do dia a dia. Tenho uma super dor de cabeça se eu não tomo café. Não consigo dormir se eu não tomo café. Tirou o repertório, já é sinal de alerta, né? É sinal de alerta porque... Você viu agora na pandemia, né, começamos em 2020, lá todo mundo isolado, quanta gente adoeceu, quantas pessoas adoeceram, porque o ser humano não é um animal isolado, não é um bicho isolado. O ser humano adoece. Uma coisa é eu gostar de ficar na minha casa, tá? Outra coisa é não poder sair. Então, tem pessoas que gostam mais de sair, outras menos, mas nós não vivemos sozinhos, nós não somos seres isolados, nós não estamos na nossa caverna. Se eu começo a ficar na minha caverna, ou no meu quarto, ou lá no hotel para cheirar, eu diminuí porque nada me interessa mais. A própria vida, que prazer eu vou ter se eu não estou na droga? Não tem prazer nenhum, para que viver? E é lindo trazer esse olhar, porque na hora que for tirando essas camadas, né? Vai aparecer ou vai florescer algo lindo que é o ser humano. Essa essência, esse ser. Sim. Esse ser... Que é bom, né? Que a essência é boa. Independente do que fez, ou do que vai fazer, ou do que... somos bons. Tem um rapaz do Naratã que eu gosto de ouvir bastante. Ele fala muito sobre um dos maiores desafios do ser humano é acreditar no seu potencial, se assumir. Sim. Então, esses recursos são justamente para se anular, né? Para se aceitar. Porque não tem propósito, porque não descobriu o propósito. Então, para que a vida? Para que eu vou viver? Quantos famosos, né? Muita gente se mata, mas quantos famosos que todo mundo fica sabendo, que a gente sabe que ou morreu no show, ou morreu no auge, ou morreu... E tinha tudo. Chegou no auge, consegui tudo o que eu queria. Meu sonho era realizar isso. Mas tem um vazio existencial. E esse caminho do autoconhecimento ele é fundamental nesse processo, né? Na hora que vai desabrochando esse ser, que ele vai entendendo a potencialidade. Assim, na hora que o ser ele entende a potencialidade que ele não faz sentido esses objetos, né, de distração, porque essa defesa, esse mecanismo de defesa. Porque o propósito, ele não é algo gigantesco, grande. O propósito é você levantar todos os dias da cama e olhar para o mundo e ver sentido no mundo. Isso às vezes a gente fala do propósito de vida, parece uma coisa gigantesca, mas não é viver. É gostar de viver, é estar vivo, é ocupar o espaço que ocupa no mundo ali. Isso é o propósito. E isso vai ter esse propósito, vai fazer com que o ser humano consiga chegar na essência, que é boa. Sim. E aí, claro que se matar não vai fazer o menor sentido. Sim. E esse caminho é extremamente importante, né, para as pessoas terem essa consciência, né? Se eu não tenho mais essa predisposição, essa alegria de vida, o recurso suicídio, ou atentar contra a vida, não é opção. É o caminho da vida. Quanto mais vida, mais eu quero viver. Ninguém usa droga porque está feliz, porque está bem, porque está em paz com a vida. Ninguém usa droga. Faz sentido, né? Menor sentido. Ninguém fica se matando, né? Porque o dependente químico não dá um tiro na cabeça, mas ele vai se matando aos pouquinhos. Quem vê de fora é porque vai parecer, né? Se a pessoa está no álcool, no cigarro, na cocaína, crack, vai achar que essa pessoa está na festa, no lazer. Aparentemente parece que é a questão que ela está curtindo, né? Tá curtindo, ela é divertido. Está feliz, é a felicidade. É divertido, né? E acho que é interessante, você falando isso me lembrou a coisa da Cracolândia, que já tem mais de 30 anos, no centro de São Paulo, né? Isso mostra também o quanto nós perdemos para a droga, o quanto a gente não sabe o que fazer. Porque como que pode, no centro de São Paulo, dessa metrópole, ter uma Cracolândia há 30
anos. Então, assim, começou daquele tamanho, começou daquele jeito? Não. Mas isso foi que vem um pouco, acho que confirmar para a gente essa coisa do não fala, ninguém fala, não vamos falar, né? Porque esse silêncio. E aí fica nisso, né? 30 anos de Cracolândia. E é isso, tá lá, mas tá lá, gente. Tá lá, a gente sabe a coisa da visibilidade do morador de rua que você tá é lá. normal. Sabe que eu trabalhei numa instituição que a gente colocava na ficha morador de rua e na época eu não me dava conta que não existe morador de rua, mas está tão comum já no nosso olhar dessa visibilidade que aquela pessoa não é nada, não vale nada, que a gente colocava morador de rua no endereço. Então, você vê, já está... Né, alguém falou que existe, agora tem um morador de rua. E as nomenclaturas é um desafio, né? Porque alguns é o alcoólatra, esse cara é o bêbado. E aí, esse ignorar a pessoa. Pronto, ele é isso. Ele é um usuário, ele é um morador. Você passa e nem vê, não reconhece, não é ninguém. É como se fosse uma parede suja ali. Pesado, mas é isso. E facilita muito, né? Colocar uma nomenclatura, um rótulo, porque acabou a pessoa. Então, justifica tudo. Se ele tem um rótulo de alcoólatra, se ele tem um rótulo de usuário, ele é esse ponto, então não tem mais o que fazer. E eu não. E eu sou eu sou a que produzo, que não estou, né, eu não estou ali acomodada. Tem a questão também da manipulação, acho que é muito importante essa questão da manipulação do adicto, que ele não sabe, não é consciente a manipulação. A manipulação também é um mecanismo de defesa. Isso é muito interessante. Eu atendo algumas pessoas que, quando vão para os grupos de anônimos, o AA, o NA, e estão lá há muitos anos e já estão melhores e começam a ver quem chega pela primeira vez mentindo, manipulando, aí que eles se dão conta, nossa, eu fazia isso também, eu também fazia isso, eu também, porque não percebia que fazia. Não é uma manipulação estratégica, eu vou te manipular porque eu quero conseguir alguma coisa. É uma sobrevivência, porque ele precisa da droga. Lembra do estreitamento de repertório? Se só a droga me dá prazer, eu vou ter que ficar rápido, eu vou ter que inventar história, eu vou ter que falar, eu vou ter que chorar. E às vezes quem escuta ou quem vivencia acredita que é uma questão de comportamento, que a pessoa está se beneficiando dessa situação. É o mau caráter. O mau caráter. Olha lá, sem vergonha. Estava aqui chorando, pedindo, agora está lá rindo. E até está aqui das pautas essa mente do adicto, né? E esse processo de manipulação dentro das casas, de casa, ou nas empresas, alguns vão se mostrar ou com muita alegria, ou tentando disfarçar a problemática, né? Aquela dor e o sofrimento, né? Então vai sempre ficar tentando... Alegre, né? Aquela coisa meio... Ganhar tempo, e aí seduz... E se a pessoa já tiver o hábito, ou já estiver no processo de camuflado, e tem o recurso do álcool ou do happy hour pós-trabalho, ele vai compensar isso lá, porque ele vai ser uma pessoa legal lá. Claro. Que aí ali ele vai estar, entre aspas, num ambiente que ele se sente confortável. Isso faz a gente lembrar outra crença, que é: você não é legal sem beber, você não é legal careta, né? Fulano é muito legal quando bebe porque ele anima todo mundo e tal. E aí compensa. E olha o desafio que fica, né? Porque ele vai compensar isso como se fosse um animador de festa. Então beleza. Eu sou útil. Eu sou legal. Ele chega atrasado, mas depois ele precisa dele quando sai do trabalho. Só que quando essa pessoa tá mal, tem uma overdose, ou quando tem lá um coma alcoólico, aí acabou. E aí até os amigos. Até o afastamento, né? Porque tem um limite até o ponto que as pessoas vão caminhar. E até o ponto que fica vexatório e desconfortável. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Tem isso também. Que aí a pessoa está muito exposta, ela se expõe muito, ela começa a ficar inadequada, ela começa... É isso. Chata. Essa inadequação, né? Uhum. Até um ponto que você é agradável, fica aqui. Passou desse ponto... Deu problema, né? Deu defeito... Isso vai acontecer muito no início do processo, né? Do uso. Até vai ser um tio que é divertido nas festas. Sim. E aí ele passa do divertido e se torna o chato. Só que quantos anos ele foi o divertido, o que alegrava tudo, para
para migrar do ou o pai também, ou a mãe. E o alcoolismo é gradativo, demora. São anos. Se você pegar um crack, é muito mais rápido, né? Em um ano a pessoa está completamente viciada. O álcool não, você é o cara legal, o usuário por muitos anos. Depois que começa a diminuir diminui, não é a resistência, mas diminui a tolerância. Diminui a tolerância e aí essa pessoa já não consegue mais ficar bem. Aí ela começa a tomar muito mais, ou toma um pouquinho e já tá mal. E nós temos hoje essa possibilidade das pessoas que estão empreendendo, né? Uhum. Empreendendo assim, saindo do CLT. Ele tem que verificar se a pessoa está saindo do CLT porque ela está buscando uma possibilidade de trabalhar em aplicativo ou se está só para favorecer o uso, né? Para ficar sozinho. Porque às vezes para a pessoa é um entregador, ou trabalha com logística, ou trabalha fora do ambiente de empresa. Ele consegue se organizar durante o dia para ter o uso e trabalhar. Então, às vezes vai ter um entregador, o cara vai fumar e vai fazer uma entrega ou vai beber e vai... As pessoas também têm... É importante essa percepção, né? O Uber. Os motoristas, né? A pessoa vai lá, tem uma rotina das 8 às 5. Ela fala, não, vou mudar de vida, agora eu quero trabalhar de madrugada. Mas por que isso de madrugada, né? Ou mesmo trabalhar um período e o outro, ninguém está cobrando também, né? Não existe cobrança. E se não houver uma sensibilidade... Essa pessoa ela vai entrar tanto do profissional quanto dos aplicativos das empresas, né? Estou terceirizando, mas eu estou empurrando essa pessoa para um buraco. Porque ela não vai dar conta. Não vai dar conta. E vai ficar vai virar um ciclo, né? E vai ficar nessa roda. Estou na rua mesmo, ninguém me observa, faço o que eu quero, da forma como eu quero. Acho que esse ponto é um ponto de um olhar muito social, né? Não é uma questão de uma pessoa, de um indivíduo. É uma questão social, é nossa, né? É uma questão... Social. Políticas públicas, tudo isso. Não é, a Cracolândia ela não é um problema mais do dependente químico ali, né? É políticas públicas. E esse é um desafio, né? Trazer o ser humano para olhar para o elo, que essa pessoa ela não é... Ela lá e você cá, ela faz parte, estamos todos conectados. Aquela dor é a sua dor e estamos todos interligados nessa dinâmica. Porque pode ser que aquele depois vai interferir no processo do seu filho que está na escola e estamos todos conectados. E é como se... tá lá na Cracolândia, não é mais um problema meu. Já tirou daqui da minha frente. É isso mesmo. E aí... E não, né, é uma grande fantasia, porque imagina a cidade de São Paulo. Hoje tem micro Cracolândias. Hoje teve um tempo que a população foi espalhada e foi criando micro cracolândias. Então, assim, aumenta a violência para todo mundo. E quanto menor for o olhar desse elo e dessa situação, maior vira os acessos. Porque vai ter uma quantidade maior de pessoas querendo ter o uso, mais demanda... mais oferta. Sim. Então, uma criança que antes não teria acesso, por uma questão de cada um ficar no seu umbigo, vai começar a aumentar a oferta, as pessoas, os acessos. Então, o que antes não tínhamos acesso, agora vai ficar algo comum, normal. Vai ficar... Como um morador de rua. Então, vira algo normal, é natural. É um morador de rua. Tá, coloca aqui na ficha. É muito louco você colocar, né, numa ficha moradores de rua. Não deveria existir ninguém na rua. E até mesmo na ideia do conserto, né? Se as pessoas ficar nesse movimento de conserto, a pessoa tem que melhorar e tem que agora ser... Que aí, geralmente, as religiões vai utilizar muito, as próprias campanhas, às vezes, do não, né? Do proibir, isso não ajuda. E não respeitar o processo, né? Exatamente. Que é um processo, é um tratamento, não é... Uma coisa seria se a pessoa chega na empresa e fala assim, tá fazendo um tratamento de câncer. As pessoas vão respeitar. Você está fazendo um tratamento? É um processo. Beleza, normal. Agora, se falar que está fazendo um tratamento de dependência química, não é mais um processo. Fala assim, não. É uma fraqueza. Por um lado, o pessoal enxerga como uma doença que precisa de um tratamento. Sim. Ou diabetes, câncer. Mas a dependência não é vista, às vezes, com esse processo, né? Que é uma jornada, não é do dia para a noite, não é... Não. As coisas não vão acontecer, apesar das pessoas acreditarem e ter esse desejo.
E você vai no lugar Você e vai consegue, voltar. você consegue. Inclusive, você consegue beber uma latinha e ficar por aí. Não, por que o slogan do AA evite o primeiro gole? Porque a partir do momento que você desenvolveu a compulsão, você vai ser sempre um usuário. Não, o cérebro já está viciado ali. Se você ficar 20 anos sem beber e voltar a beber, para o cérebro é como se você nem tivesse parado. E continua daquele ponto. E essa parte é fantástica. Porque a mente compulsiva, ela vai gerar uma pessoa... Porque aí vai muito dos gestores das pessoas saberem organizar isso. Vai ser uma pessoa mais agitada, mais propensa, precisa de mais atividade, fazer mais coisa, mais ágil. Tem uma pesquisa que estava falando muito mais para o perfil de um psicopata para a empresa, né? Dependendo de como se utiliza essa pessoa que disfuncional, mas trazer para a parte funcional uma mente compulsiva, direcionada para metas, resultados... Vai produzir muito. Muito. Como o TDAH, quando descobre o potencial e a rapidez e o quão inteligente é e a rapidez do cérebro, vai para a vida. Esse entender, né? O que nós temos, ainda mais na religião, potencializa um pouco mais. Pastores que antes tinham processo saíram desse processo, o que eles causam de transformação? Na empresa, o mesmo processo. A pessoa sai. Sim. E aí consegue trazer, entender esse funcionamento da mente, como utilizar isso, como que é um potencial. Com os acompanhamentos necessários. Os acompanhamentos necessários. Porque daí a pessoa ela já está muito desorganizada, ela já não consegue mais sozinha. Sim. Então. E se tiver um suporte, esse acompanhamento, esse olhar, entendendo e até não criando as possibilidades desses caminhos, sabe? Criar um caminho saudável, né? Porque não é porque a pessoa tomou uma decisão X tempo que ela vai ter que manter numa trilha negativa. Sim. Se souber uma condução, falar, a pessoa tem uma predisposição, uma mente compulsiva, automaticamente ela vai ter uma energia, a energia lá em cima. Não para. Utilizando é cansativo, isso, inclusive. Utilizando isso de uma forma positiva, nossa, para a empresa, para a sociedade. Aí é o propósito. Aí a pessoa começa a entender que ela é útil, que ela pode usar tudo aquilo que ela tem, mas para o bem dela e não para se matar. E aí, praticamente, estamos tirar o slogan do dependente e vir um ser humano com potencial único, né? Exatamente. Porque não é o ser humano não é um dependente químico. A gente está usando o termo aqui para ficar claro, para poder informar, para informação. Mas o ser humano não é um dependente químico. Ele é um ser humano que desenvolveu uma compulsão por algum tipo de droga. E tem que até o cenário, né? Às vezes foi um X momento da vida, né? É uma tomada de decisão com um X momento que pode reverberar para depois, né? Sim. Eu atendi um senhor num instituto que eu trabalhei que trata de alcoolismo, que ele foi para a rua depois do término da traição da esposa. Ele teve um surto psicótico, ficou na rua anos. Até cenário e contexto, né? Teve um período que passei em Dubai. Os países muçulmanos álcool é proibido. Como isso influencia o comportamento da sociedade? Sim. Quando você chega no Brasil, é agressivo a questão do... Pelo contrário, no Brasil você tem que beber, porque eu não confio em quem não bebe. É feio, né? A pessoa não bebe por quê? Estranha essa pessoa. E é engraçado que fica assim, quem não aguenta bebe leite, eu fico assim, se você não bebe é porque você não consegue se controlar, mas que controle é esse que você depende de uma bebida, de algo... Para você poder socializar. É confuso na mente. Porque a maioria das pessoas, principalmente o álcool, bebe para soltar mesmo. Para se soltar, para conseguir falar, para conseguir estar no mundo. E aí não tem uma dor existencial muito grande ali. Será que não tem? A gente precisa pensar. Disfarçada, né? Aí a criança na sua potencialidade, totalmente livre. E aí enxerga um adulto que ele tem essa falsa liberdade, vai acompanhando ele, ou o pai, ou a mãe, ou o tio, que só é alegre quando bebe. Sim. Ele perde essa criança quando vai crescendo e fala, deve ser esse o caminho, né? Sim. Foi o que sinalizou, então deve ser isso. É o modelo, os primeiros modelos. A primeira sociedade são os pais. Então, a criança ela não aprende o que a gente fala, ela aprende o que a gente faz. Então, não adianta eu falar lá para o meu filho, não fuma, porque você vai ter uma enfisema. Ele nem está ouvindo o que eu estou falando, ele está admirando esse meu comportamento de fumar. E aí, quando a criança observa, o pai geralmente na semana é resmungão,
e chato. E aí, final de semana, tá Fica bebendo. super legal. Ficou legal. Fala, nossa, comprar doce, chocolate, é isso. não sei o que é esse, cara. É isso que legal. eu quero. É essa Exatamente. referência, né? Ele é uma família bacana. E só que tem uma doença ali, camuflada. E vai passando batido, e vai gerando essa continuação, né? Essa importância do olhar do elo, né? De ver que uma coisa depois ela vai impactar na outra. Deixou uma casca de banana, provavelmente você mesmo vai pisar nela. Exatamente, né? Porque essa coisa de estar todo mundo ligado. Já tem um tempo essa pesquisa, acho que esse número já mudou, mas 60% das pessoas que fazem o uso abusivo voltam para o uso normal. 60%. Então, é grande. De 5% a 10% de quem faz o uso abusivo que desenvolve a dependência química. Parece pequeno, mas não é pequeno porque é no mundo isso. Né? Então, muita gente desenvolve a dependência. E aí, dependendo do país, isso vai potencializar mais, né? Aí, droga, vamos liberar a droga. Né? Questão até do nosso país, o uso da maconha. A questão não é se a gente não vai diminuir, isso é polêmico, acho que a gente até tem que pensar, mas o que eu acredito, né, na minha visão, é que liberar uma droga não vai impedir as outras drogas de serem traficadas, dos traficantes. A gente não dá conta da Cracolândia há 30 anos. Como a gente vai ficar pensando em liberar droga? E aí entra até num dos pilares, né? Trazendo até essa esperança e esse caminho para tanto empresa, sociedade e família, né? De pensar nisso, desse caminho dessa prevenção. Trabalhar uma prevenção na escola para que a mãe, os professores observem esses comportamentos da criança. Quanto mais favorecer para a criança ser criança e não mostrar esse modelo, né? Entendeu? Conversar, dialogar. Não celular até, né? Você vê, a escola hoje não pode mais. Você vê como que nós estamos adoecidos. Foi preciso uma lei para tirar o celular da escola, quando nós, pais, deveríamos não deixar os filhos ir com o celular para a escola. Que provavelmente, se não tomar cuidado, é o próximo comportamento que aí vai precisar ser trabalhado daqui uns anos, né? As crianças não conversavam, era uma rodinha, cada um falando pelo celular, um mandando vídeo para o outro no celular. Não tinha interação. Inclusive, eu ouvi um professor falando que teve um aluno dele que falou: nossa, professor, que bom que não pode usar celular. Agora a minha mente está menos cansada. Provavelmente alguém com uma mente que não para e fica lá, né? Ficava lá. E a importância de trazer o ser humano de volta para ser ser humano, né? Exatamente. Na hora que traz, de brincar. Só trazer de volta, porque ele para a essência. Ele na empresa ele vai funcionar melhor, na família, na sociedade. Ele como ser humano vai voltar só a ser ser humano, né? E não é só, a gente está falando aqui, parece que a gente está falando do outro e não está falando da gente, né? Mas isso é um desafio para todos nós. A gente não vive mais sem celular, sem um aparelhinho, sem. Para desconectar é um desafio. Antes, não. Como eu tenho 53 anos, então, assim, quando eu era adolescente, não tinha tecnologia, na verdade. Você saía, você marcava um encontro. Se não encontrasse, os dois voltavam para casa, as pessoas voltavam para ligar, para ver. Eu sou dessa geração. Hoje eu não vivo sem celular. E até... Então, é grave, né? A gente... Como isso influencia no processo de conexão, né? E como a gente está doente, porque a tecnologia é maravilhosa. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui, onde vai chegar ou não, isso é muito rico, isso é uma grande evolução. Mas nós estamos adoecidos. Então, é mais um objeto. Sim. De compulsão. E até a forma de conexão da humanidade, né? De ser humano para ser humano. Nós temos essa tecnologia de conexão. Você trouxe agora, quando você marcava um encontro com alguém, se não... Então tinha que ter uma sintonia. Eu tô saindo da minha casa, você tá saindo da sua? Que hora você vai chegar lá? Exatamente. Estava aqui. Os dois conectados, né? Agora já como não tem mais a necessidade de conectar. Tá aqui. Se a gente tem um apagão mesmo mundial, não sei o que aconteceria hoje no nosso nível de dependência. E esse ponto é para a sociedade, é importantíssimo trazer. Quanto mais as pessoas conseguirem voltar essa conexão, né? Essa ferramenta de conexão humana vai favorecer muito no processo, né? Trazer de volta, só se conecta. Ou vamos marcar um encontro, vai sem celular, vai ter que estar ligado. Vamos fazer esse exercício. A gente fica sem um
um órgão, sei lá, é um negócio meio... Você esquece o celular em casa, é uma loucura. E aí vai ter que retornar ao processo de conexão. É por isso que eu falo, eu nasci, né, no mundo analógico e hoje não consigo ficar sem. Imagina quem nasceu no mundo tecnológico. Não consegue ter a percepção digital. Que é o 100, né? Nasceu já dentro. Os bebezinhos de 1 ano já estão. E esse é o nosso papel, né? Papel e missão, né? De trazer essas informações, ferramentas. Primeiro para a gente, entender o quanto dá para ficar sem o celular por um período. E depois, porque aquilo, a criança não aprende o que a gente faz. Sim. E quanto a gente puder contribuir para isso, né? Para essa prevenção, né? E não deixar as crianças, o quanto puder, não vai dar para fazer sempre, mas é importante o quanto, né, mais deixar para frente ali esse mundo melhor. E prevenir, né? Prevenção, auxiliar nas intervenções nas empresas e essas pessoas que estão se reinserindo, né? Trazer de volta, né? Isso que a gente está falando da criança, do celular, desse mundo já compulsivo, a gente está falando lá na frente também. Que é o mesmo processo, né? A mesma dinâmica, né? A mesma dinâmica, porque já tem um vazio existencial ali, se você fica ali dentro. É a mesma dinâmica, só que com cascas diferentes, né? Exatamente. A bala é a mesma, só que a embalagem muda a embalagem, né? Exatamente. E essa sensibilidade... Tirar essas cascas é isso, né? Fala, gente, estamos todos no mesmo barco. Essa é a realidade. E o nosso tema aqui é a dependência química, mas quem de nós não tem os nossos vícios, as nossas loucuras? Os comportamentos viciantes e por aí vai. A vai, diferença, né, de um para o outro é que tem algumas pessoas que sabem que tem da loucura e outras não. Essa é a diferença, mas todos nós temos crises existenciais muito grandes. E aí vai tudo da questão do olhar, né? O que é melhor? Fingir que não tem nada ou a pessoa que já está exposta sabe que tem e tem a condição ou a percepção que precisa melhorar, né? Que precisa se ver, é a coisa até do processo terapêutico mesmo. Quando eu me formei, há 24 anos, era um tabu, um grande tabu. Ninguém falava que fazia terapia. Como não tinha nada, como era um mundo analógico, você, sei lá, eu estou lá no consultório, eu não vou faltar, eu ligava no trabalho da pessoa, aí o paciente falava, não fala que é meu terapeuta, minha terapeuta. Era segredo. Era louco. Era segredo. Olha hoje não. Hoje é outra coisa. Hoje é mais acessível, hoje é muito mais falado. Essas doenças psiquiátricas, elas têm o quê? No máximo 20 anos. TDAH, não existia. Burnout, nada. Já existia tudo, mas não tinha nome. Não tinha no Brasil ainda o nome. E aí fica pro pessoal em casa. Se era segredo, agora não é mais. Dependência química, as pessoas passam por esse processo. Pode ser que você tenha um vizinho, uma pessoa em casa, uma pessoa na empresa. Isso não é mais segredo. Assim como era a terapia, não precisa mais se esconder, tá, gente? Esse é o caminho que nós convidamos você para acompanhar o podcast, as redes sociais. Nós estamos aqui nesse processo junto e com vocês para tirar essas cascas, essas camadas, esses tabu. E fica o nosso abraço. Ana, deixa um recado para as pessoas em casa. Muito legal, estamos começando aqui hoje, construindo esse espaço para que a gente possa trabalhar tudo isso, falar tudo isso de uma forma leve e acolhedora, porque é só assim, só desse jeito acolhedor e leve e com amor que a gente consegue chegar aí em alguns pontos de reflexões. Acho que a ideia aqui é a reflexão, a informação e a reflexão. Aguardamos vocês no próximo episódio da Dependência Química Sem Tabu. Agradecemos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.